Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 8. Uma mensagem de esperança. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui, meus queridos. Vamos orar então, pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que, como lemos, ó Deus, é a revelação, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, coisas do presente e do porvir, preparando o nosso coração para coisas grandiosas que o Senhor tem para o teu povo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento para compreender um pouco mais esse livro, para que ele traga esperança na nossa jornada, Senhor, fé, confiança, para que nos apeguemos cada vez mais às coisas eternas, ó Deus, que os nossos olhos, ó Pai, estejam fitos no Senhor dos senhores, como diz aqui a tua palavra, no soberano dos reis da terra, que os nossos olhos não estejam olhando apenas para os problemas, para os obstáculos, para os desafios, mas para o soberano dos reis da terra. Que os nossos pés aqui nessa terra, ó Deus, ao passarmos por esta vida, ó Pai, possamos deixar uma marca, a marca de Cristo em nossa vida, em nossa família, nas pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, ó Deus. Que a nossa vida possa valer alguma coisa, ó Deus, ter sentido e ser usado para a tua glória, Senhor. E que possamos ser os bem-aventurados aqui da tua palavra, aqueles que leem, ouvem e guardam a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, gente, só pegar o controlezinho aqui, que vai ajudar a gente, né? A gente até esquece. Como eu disse aqui, meus queridos, nós estamos diante do livro de Apocalipse. Apocalipse é simplesmente a palavra revelação aí. A tradução do grego é Apocalipse. É uma revelação de quem? De Jesus. Jesus revela para nós as coisas que vão acontecer. Algumas já começaram, né? Eu vou pedir para os irmãos darem uma olhadinha. Se eu não conseguir mudar aqui, acho que a bateria foi, porque ficou ligada desde de manhã, né? Aí eu vou pedir para os irmãos irem mudando aí no computador, vai ser o jeito. A revelação de Jesus Cristo que Ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E enviou por intermédio de um anjo e deu ao seu servo João. Esse é o contexto. Então, o autor da carta do livro, né, de Apocalipse foi João. Lembra que o João, ele estava exilado numa ilha,
na ilha de Pátimos. Ele foi o último dos discípulos do Senhor Jesus a permanecer vivo. Deus tinha um propósito na vida dele. Dentro do propósito estava realmente ele receber essa revelação. Ele estava exilado, sozinho, e vai ter uma manifestação do Senhor Jesus e vai ser entregue esse livro. Ele vai escrever esse livro e essa carta será enviada às igrejas daquela época. As 7 igrejas que representavam, então, o povo de Deus naquela época, foi multiplicada e chegou até nós. Um texto maravilhoso, extraordinário, que Deus, na sua soberania, nos enviou para a gente ler e ter esperança para a nossa caminhada. Então, um pouquinho para frente aí, meus queridos, vai jogando para frente aí o PowerPoint, vai ter que ficar alguém aí no tecladinho mostrando aí, ó. O Evangelho, né, para crermos em Cristo e dependermos dele. O autor de Apocalipse é o autor da carta do Evangelho de João, que ele escreve para quê? Para crermos e para dependermos. Está lá, João 20, 31 fala sobre isso. Um pouquinho para frente. E depois ele vai escrever carta, para termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus Cristo. E agora ele escreve Apocalipse, para caminharmos com esperança e termos certeza da volta de Jesus. Aconteça o que acontecer. Então essas 3 coisas, olha que coisa maravilhosa. Deus usou João então para trazer essas 3 grandes verdades. Para a gente ter, primeiro de tudo, como diz o texto sagrado. Troca a pilha lá para a gente, então, meu querido. Primeiro de tudo, para crermos em Jesus e dependermos dele, para termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus, para caminhar com esperança e termos certeza da volta de Cristo. Esse é, então, uma introdução, a gente falar um pouquinho sobre o autor. Agora o contexto. O contexto é importantíssimo também a gente entender. Ele estava exilado na ilha de Pátimos, ao verso número 9. Eu, João, é o verso seguinte que a gente não leu, né? Irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que aconteceu? Como ele foi o que ficou mais velho, mais tempo não foi morto, ele era muito conhecido, era como se fosse um líder, né, da igreja cristã nesse tempo, e não queriam matar para ele não virar mais um mártir. Porque quanto mais matavam os líderes, mais crescia o negócio. Eles estavam, não, vamos tira esse cara daqui, exila ele. Cancela, hoje o que fazem hoje, né? Hoje a turma cancela cortando, derrubando rede social, tirando a voz da pessoa. Naquela época não tinha isso. O que eles faziam quando eles queriam calar a boca de uma pessoa? Ou mata ou exila. Era um tipo de uma ilha, era uma prisão. A Pátimos era uma ilha rochosa em que malfeitores eram enviados. Era uma prisão usada por Roma para enviar presos, geralmente presos políticos. Porque às vezes tem situação que matar não convém, vira Marte. Então a gente pega, manda para lá, ó. Lá cortou conexão, ele não está mais liderando o povo, cala esse homem aí que já está velho, daqui a pouco ele morre. Então é exatamente isso que o texto sagrado nos mostra. Foi um período, gente, de muita perseguição aos cristãos sobre os imperadores romanos. Foi uma época muito difícil. E essa carta foi escrita para aquelas igrejas que estavam debaixo de perseguição, e gente assim, perdendo seus bens, perdendo o ente querido, e a perseguição era um período difícil, um período de muita perseguição. Essa carta, então, vem ao encontro desse povo para trazer esperança. Aqui, meus queridos, só para a gente ter mais ou menos uma visão, né, das igrejas, está ali, ó, as 7 igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso. Você tem aqui algumas das igrejas e a ilha de Pátimos. Um pouquinho para frente, no mar Mediterrâneo, essa pequena ilha que ficava ali isolada, difícil acesso. Era uma colônia penal romana, que a gente fala, uma colônia penal romana, né? Tem ilhas que são prisões. Sabe que ilha que é prisão? Alguns sabem, é Austrália. A Austrália era uma colônia prisional, né? Uma colônia penal da Inglaterra. Só que ali olha o que virou, né? Mas é comum isso, sabe? Nem tempos tão antigos assim usavam ilhas como colônia penal. Prisioneiros políticos, né, que trabalhavam nas minas, vestidos de trapos. Era uma ilha inóspita, né, vulcânica. Agora tá bom? Maravilha, hein? Vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros.
Era um lugar muito difícil de viver. A turma geralmente ali acabava vivendo pouco tempo, né? Morria pelas próprias condições. Olhando um pouquinho para frente aqui, você tem mais uma visão de quantas ilhazinhas, gente. Tem aqui, ó, Corinto, todas aquelas cartas que foram escritas naquelas igrejas, são termos aqui que são conhecidos, né? Para quem lê a Bíblia, você vai ver termos aqui conhecidos, né? E a ilha de Pátmos está no meio de todas essas ilhas. Tem uma imagem até de como seria essa ilha, olha, vou pedir para pôr um pouquinho para frente, o meu não está indo aqui, deixa eu ver se foi. Deixa eu ver, não foi, gente, é melhor vocês virarem aí mesmo, eu não sei, não está indo aqui. O coisa está indo, mas não está obedecendo. Agora foi, isso, agora vai. Vamos voltar aqui onde estava. Então, tem uma imagem que eu separei aqui, meus queridos, ó, a ilha de Patmos no mar Egeu, ficava aqui, a ilha. Eles ficavam em locais, tipo cavernas que eles viviam, era um lugar isolado, um lugar complicado, difícil. E assim estava João, vivendo nessa situação, exilado, como diz o texto sagrado, pelo imperador romano, provavelmente Domiciano. Isso foi no final do Império, ano 94, 96 depois de Cristo. Lembra? Anos 30, 33, parte de Jesus, a igreja começa a avançar. Gente, passou muito tempo. Se a gente olhar aqui, ó, nós estamos lá pelo ano 90. Ele já estava bem velhinho, bem idoso. Então, no finalzinho da vida, ele recebe essa carta. Logo após a morte do Domiciano, João foi posto em liberdade e provavelmente retornou para Éfeso. Isso já não está registrado, mas isso a gente tem pela tradição da igreja histórica, né? O livro de Apocalipse, né? Apos significa de dentro para fora, calipso, cobertura ou véu. Então, é uma revelação, como se Deus estivesse tirando um véu para a gente ver o futuro, para a gente saber o que vai acontecer. Né? Essa é a ideia, né? Tirar o véu, descobrir o oculto. É um livro aberto no qual Deus revela seus planos à sua igreja. Olha que preocupação de Deus para o povo. Porque imagina, gente, passou já 2000 anos, Jesus não voltou. A gente não sabe de nada. Vamos tocando aqui sem saber o que vai acontecer. Então Deus deu uma bússola para a gente. É como se ele estivesse dizendo, ó, fica firme, vale a pena. Independente das dificuldades, do que você estiver passando, aguenta firme. Ele vai voltar, vai ter o juízo final. Há pessoas aí fazendo o que querem, não são julgadas. Você vê a justiça corrompida, os governos corrompidos, tanta coisa errada acontecendo, as pessoas saem impunes, gente. Bandido está governando, né? O judiciário corrompido, não pode transmitir isso, vai ser cancelado também, né? Mas se derrubarem minha rede social, tem que 2 mil seguidores, tem gente perdendo aí com rede social com 14 milhões de seguidores, aí dá problema, né? Então a gente vê desculpa gente, essa zona. Você acha que Deus não vai cobrar essa gente? Quem é de Deus e quem conhece a palavra de Deus, fala, meu irmão, essa turma está brincando. Um dia Deus vai chamar esse pessoal para prestar conta. A palavra de Deus diz que até se você olhar com um olhar impuro uma mulher, você já adulterou diante de Deus. Você imagina, meu irmão, uma mentira que você fala, uma coisa que você... Deus está de olho em tudo. Ele vai passar o pente fino, não vai passar nada. Fica tranquilo. Você crê na justiça de Deus? Esse livro foi escrito para isso, gente. Uma época de muita coisa errada. Injustiça, invadiam as casas, abusavam da sua mulher, matavam seus filhos, entendeu? E te levavam como escravo. E aí, o que você faz? Cadê Deus? Está aqui Apocalipse, aguenta firme. O diabo está aí, fazendo e acontecendo as injustiças, entendeu? A gente lê hoje de manhã que, na verdade, o diabo não está fazendo tudo que ele quer ainda não. Deus ainda deu uma segurada nele, nós estamos vivendo o período do milênio, em que Deus deu uma segurada nele para que a gente pudesse avançar e de pregar o evangelho a toda criatura. Toda autoridade me foi dada na terra. Ele amarrou Satanás e estamos vivendo esse período que o evangelho está avançando, mas com luta, gente. O diabo anda de redor, bramando como leão, o mundo é injusto, jaz no maligno, essa é a realidade. Apocalipse foi escrito para a gente ler e falar, vale a pena continuar. Mesmo num mundo injusto, vale a pena ser justo. Para a nossa sociedade, e para ter um lucro imediato, às vezes não vale a pena ser justo não, gente. Não vale a pena pagar imposto, se você for pensar assim. Não vale a pena ser honesto. Os desonestos se dão bem. A turma está aí fazendo, acontecendo, e nada acontece com eles. Por que eu vou continuar sendo justo? Porque minha questão não é com esse mundo, gente.
não é com a justiça humana que é falha, corrompida, comprada, vendida. Eu não confio nos homens. Maldito o homem confia no homem, e nem em reis. Eu confio em quem? Nesse soberano dos reis, que um dia ele vai passar o pente fino. Meu negócio é com ele. Eu continuo tendo uma vida justa num mundo injusto. Eu quero ser honesto num mundo desonesto. Eu quero andar de forma reta diante do Senhor. Mas o mundo, meu irmão, o mundo é daqui para pior. Quem está sujo, a Bíblia diz, suje-se mais ainda. E quem está limpo, limpe-se mais ainda. Se você é de Deus, meu irmão, você se apega com Deus, põe a sua vida em ordem e fica firme. Fica firme que vai chegar um dia que você vai ver que valeu a pena servir a Deus nesse mundo. Mesmo você sendo muitas vezes injustiçado, sendo honesto no mundo desonesto, o pessoal conseguindo vantagem sobre a gente, através da desonestidade, das coisas erradas que a gente vê, em todas as esferas, desde nas esferas políticas mais altas, dos governantes e tudo mais, até nas pequenas coisas, o mundo está corrompido. Vale a pena ser justo e permanecer firme com Cristo? É o que Apocalipse vai dizer, fala, vale, filho, fica firme que vale a pena. É mais ou menos isso que o livro vai dizer para você, aguenta firme. Não tem uma injustiça nesse mundo que Deus não vai um dia chamar para prestar conta. Então, faz sua parte, toca a sua vida, confie em Deus e saiba de uma coisa, meu irmão, uma hora a conta vem. E é importante que a gente esteja do lado dele, porque quem não estiver do lado dele, aí a cobra vai fumar, aí a coisa vai ficar preta. Então, meu querido, quando a gente lê esse livro, o problema agora desse livro é assim, a interpretação, porque é um livro, linguagem simbólica. Até uma explicação interessante, que ele escreveu essa carta, e essa carta ia passar na mão dos romanos para chegar nas igrejas. Então ele vai usar a grande Babilônia, era Roma. Se ele escreve contra Roma, os romanos iam catar, rasgar essa carta, não ia chegar. O romano lê uma carta dessa, fala assim, ó, é o dragão, 7 cabeças, a grande Babilônia, fala assim, esse velho já está delirando, velho. Sol quente, nesse terreno rochoso, ele já está delirando. Manda essa carta aqui, ó, que só tem baboseira aqui. Tem esse negócio também interessante para a gente pensar, né? Quem lê essa carta e não tem uma visão espiritual das coisas, fala, esse cara é louco, não sabe o que está escrevendo. Irmãos, essa carta foi para todas as igrejas, chegou até nós, foi preservada pela providência e sabedoria de Deus, e com linguagem simbólica que só quem é de Deus entende, e quem não tem sabedoria e discernimento espiritual não entende essa carta, vai achar que foi um doido que escreveu, as coisas que tem aqui, simbólica. Então tudo é muito sutil, ele não vai falar de Roma nenhuma vez, mas quando ele começa a falar da grande Babilônia, você começa a ver, meu irmão, são os impérios do mal que estão aí. Você vai perceber isso aí ao longo dessa carta. Aí vem o problema da interpretação. Mas quando a gente fala de interpretação, existem 3 formas de interpretação. Preterista, futurista, histórica e espiritual. Vamos entender aqui rapidamente, tá? Porque você vai perceber que tem gente, tem igreja, tem movimentos, que tem uma forma de interpretar diferente. Então, a preterista, passado, que foi simplesmente para aquela época, apenas para aquelas 7 igrejas do Apocalipse, ponto final, não tem nada a ver com a gente. É um livro histórico, bonito para ler. Preterista. Nós não queremos nisso, com certeza não. Futurista. Aplica-se apenas para o futuro, para o final dos tempos. Geralmente, uma linha de interpretação chamada dispensacionalista. Tem um grupo que entende que isso é uma coisa do futuro, não tem nada a ver com a gente hoje. E tem a histórica e espiritual. Aplique-se para toda a história da igreja, em todos os tempos, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Não, obviamente, a gente crê dessa forma. Até porque quem esteve aqui na escola dominical viu que nós já estamos vivendo o já e o ainda não. O reino foi inaugurado com Cristo, mas não foi consumado. Jesus veio, mas não terminou a obra, ele vai voltar. Abriu-se um período simbólico de 1000 anos em que Satanás foi amarrado, a gente viu Apocalipse 20, de manhã a gente viu isso, para que a igreja pudesse continuar avançando e pregando o evangelho, porque senão Satanás não ia deixar. Você acha que está difícil? Meu irmão, se Satanás não tivesse amarrado, ia ser pior. Ele ia tocar o terror, que não ia ficar ninguém na igreja. Porque quando ele quer destruir uma família, sabe o que ele faz? Lê o livro de Jó. Ele entra na tua casa, ele mata os teus filhos, ele destrói, ele arranca a tua saúde, ele acaba com você. Você não tem noção do que o diabo é capaz de fazer. Ele só não faz mais, porque Deus deu uma segurada nele, amarrou uma corrente, deixou um raio de ação. Deus alerta a gente, fala assim, meu irmão,
Está vendo? Ó, daqui para dentro é um raio de ação. Sabe o cachorro bravo? Está amarrado na corrente. O meu tio João não está aqui, né? Quando eu era criança, eu fui uma vez na casa dele, o Levi lembra, tinha um cachorro, rapaz, era um negócio que era uma mistura de fila com Doberman, não sei, era um monstro. Era desse tamanho assim. E eu era criança, eu entrei na casa e eles estavam reformando a casa dele, eles pegaram aquele cachorro, levaram para a casa da minha avó e amarraram na corrente. E eu vi o monstro deitado lá, mas era feio, um bicho assim, rapaz, nossa, cinza, com as manchas pretas, para botar medo no bandido mesmo, né? Amarraram o bicho numa corrente. Eu vi a corrente e falei, tá de boa, né? Tá de boa, tá na corrente, né? E eu fui entrando, ele ficou em pé. Pá, zorei em pé, falou, agora, tu tá com corrente. Aí ele veio para cima de mim, e veio andando e eu olhando, e a corrente desenrolando. Eu falei, rapaz, essa corrente está muito comprida. Essa corrente está comprida. Quando eu vi, mas deram uma corrente de 10 metros pro bicho, que adianta? Quando eu virei as costas, não deu, rapaz, pegou na minha perna. Pá, nossa, me jogava igual um palito de dente. Aí meu pai veio com um caibre e deu no cachorro. Aí ele pegou a outra perna em mim, sangue para todo lado, quase morria, ué. Ia me matar o cachorro. Foi um negócio, fui para o hospital da ponta, foi um inferno. Meu irmão, o negócio é o seguinte, o diabo foi amarrado. Ele foi amarrado, só que é o seguinte, ele tem uma corrente. E a Bíblia faz milhões de alerta, um monte. O diabo anda de redor, bramando, vigiai e orai para que não entre em tentação. Aí a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequei, não põe sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Não vos priveis um ou outro, está falando até do casamento, para que o Satanás não vos tente por causa da incontinência, da vida sexual do casal. Tudo é o seguinte, o diabo, ele tem uma corrente, e se você passar daquele limite, ele vai te pegar. E, meu irmão, Deus é mais poderoso que o diabo, mas nós não somos mais poderosos que o diabo. Deus é, mas nós não. Então é melhor obedecer a Deus. Não brinca com o pecado. Quando Deus fala, meu irmão, não passa desse limite, que você vai se arrebentar. Se passar, o bicho vai pegar. Então, ele está preso numa corrente. Ele não foi lançado no inferno, no fogo eterno, não. Tanto que no texto que a gente leu, é Apocalipse 20, estudamos de manhã, a Bíblia diz que ele vai temporariamente ser restrito. Foi amarrado numa corrente, o termo é esse. Para que ele não enganasse as nações e a igreja pudesse avançar. Jesus ressuscita, encontra com os discípulos, fala, toda a autoridade agora me foi dada nos céus e na terra. Vai então pregar o evangelho a toda a criatura, porque eu já amarrei o cão aqui, vocês vão pregar o evangelho. Ele vai atrapalhar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a ideia da igreja. O demônio não tem poder sobre a igreja, mas ele tem ainda uma ação. E ele sutilmente vai trabalhando. Aí Paulo chega a falar assim, olha meu irmão, você vai perdoar, num contexto de problema interno de igreja, ele fala, você perdoa para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Então, percebe? Essa é que é a ideia. Então Satanás não vai entrar na sua vida e matar os seus filhos e destruir a sua vida, como ele já fez com Jó e faria se deixar. Se deixar ele tocar o terror aqui, ele ia catar cada um de nós aqui, e ia pôr fogo na casa da gente. Só que ele não vai ter poder para isso. Mas o que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai. Ele não vai te levar para o inferno, mas se ele puder fazer a sua vida, o inferno ele vai. E só tem uma forma de vencer Satanás, obedecendo a palavra de Deus, não brinca, não dá brecha, pega firme, obedece, leva a sério a palavra de Deus, porque quando você desobedece, você abriu a porta e falou para o diabo, entra na minha casa e faz o estrago. É assim que funciona. Se você for firme com Deus, manter uma vida de oração, fugir da aparência do mal, você vai vencer. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores e as portas do inferno não vão prevalecer contra a gente. Agora, se você deixar Deus de lado e tocar sua vida do jeito que você quiser, aí, meu irmão, está entregue, é por conta. Você se vira com o cão lá. É assim que funciona. Então, a carta foi escrita para toda a igreja, em todos os tempos, até a volta de Cristo. Nós estamos vivendo esse período, entre o já e ainda não. Começou, Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu para o céu, entregou uma missão para a igreja, vai pregar o evangelho a toda criatura, daqui a pouco eu volto. Quando eu voltar, meu irmão, aí sim, aí é juízo final, o diabo vai ser lançado para o inferno com seus anjos, e quem? E quem não ouviu a palavra vai junto. Nós estamos vivendo esse período. Essa carta é para nós. Então, o reino de Deus e o Apocalipse começou quando? Quando Jesus chamou os discípulos e falou, aí pregar o evangelho a toda criatura. E agora vocês vão poder avançar. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos há 2000 anos. Então, só que a coisa vai intensificando.
vai ficando cada vez mais complicado o negócio. Vai apertando, o cerco vai apertando, no finalzinho. A Bíblia diz que o diabo vai ser solto e Jesus volta, aí é o fim. Então nós estamos caminhando, a coisa está piorando. Isso é o que Apocalipse nos mostra, está entendendo? Agora tem uma coisa interessante, que Apocalipse não é um livro linear. Esse que é um problema de interpretação. Quando a gente estuda teologia, a gente descobre uma coisa. Esse livro, meu querido, ele tem seções paralelas progressivas. Vou mostrar isso aqui para vocês. O que vai acontecer? Vai ter uma divisão aqui, depois eu posso até jogar esse PowerPoint nos grupos da igreja, para se você quiser dar uma lida no livro de Apocalipse, você está sabendo mais ou menos onde você está. Você vai ver que a mesma história se repete várias vezes durante o livro. Só que progressivamente novas revelações nos são dadas. Então ele conta a história toda, é como se você contasse assim, ó, você tem que dar um recado para alguém, tá? Então você dá o recado resumidamente, ó, é isso que vai acontecer assim, tá bom? No caminho eu explico. Aí depois você começa a contar com detalhes. Aí depois mais para frente, você vai ter uma terceira vez que você vai sentar com a pessoa, você vai dar mais detalhes ainda. Olha que coisa incrível. Então, o livro, ele tem 7, meus irmãos. Ó, eu vou colocar aqui, ó. São 7 sessões, tá? Em que cada uma dessas sessões, novas revelações progressivamente nos são dadas, mas basicamente é a mesma história. Então você tem a do capítulo 1 a 3, os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Nós vamos conversar sobre isso. Depois do 4 a 7, a abertura dos 7 selos. Depois as 7 trombetas. Capítulo 12 a 14, a tríade do mal, nós vamos ver isso. As 7 taças. A derrota dos agentes, né, do dragão. Finalzinho lá. E do 20 ao 22, novos céus e nova terra. Então é toda a história, desde a vinda de Jesus até a segunda volta de Jesus. Por isso que não é só uma coisa lá no futuro, não. Isso está valendo desde aquela época. Meu irmão, isso aqui foi escrito nos anos 90, depois de Cristo. As igrejas receberam e fazia sentido para elas. Elas estavam sofrendo perseguição sob o Império Romano. Suas casas eram invadidas. Eles perdiam tudo, eles estavam sofrendo dificuldade. Um mundo injusto, como o nosso. Bobear até pior, em muitos aspectos, entendeu? Então, essa carta aqui fez sentido para eles. E ela vai avançando. Por que tem a ideia de progressiva? Porque você vai ver que novas coisas são colocadas aqui. Se a gente for fazer um gráfico, que fica muito interessante, um gráfico seria mais ou menos assim, ó, primeira sessão, segunda, terça, quarta, quinta, vou colocar aqui todas elas, ó. Aí, todas elas têm o quê? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Aqueles capítulos que depois eu vou printar, vou mandar nos grupos para você. Aí você tem 7 vezes a carta bem divididazinha. Então é bom, porque a gente pode estudar, vou estudar essa porção aqui. Aí você pode ler um livro, eu posso indicar para você alguns vídeos para você assistir, quem quiser se aprofundar. Não tem como a gente ir aqui palavra por palavra, não vou ficar louco aqui. Jesus vai voltar, nós não terminamos. Jesus está voltando, peraí Jesus, estou no capítulo 20, vai um pouquinho. Não dá. Então a gente vai fazer um panorama, vamos caminhando junto, tirando lições, aplicando para a nossa vida e vamos desmistificar, como eu falei, Apocalipse sem filtro. Isso tudo é progressivo. O negócio vai, pá, Jesus volta, o diabo vai para o inferno e nós estamos lá no novo céus e nova terra. É assim que fecha. Primeira palavra de esperança, a promessa de esperança. Primeira coisa, gente, há uma promessa para nós. Primeiro capítulo, você lê esse livro aqui, você já é impactado com essa promessa. O que está escrito aí? Bem-aventurado, feliz. O que é bem-aventurado? É feliz. Olha, é muito agraciado. É muito feliz. Quem, gente? Está o texto sagrado aí. Quem, primeiramente, lê. Você precisa realmente se entregar a uma leitura. Você precisa querer crescer, conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, isso aqui não é um ritual, não é uma religião. A gente não está aqui para cumprir um ritual e ir para casa. A gente precisa ter entendimento. A gente precisa crescer, a gente precisa se dedicar. Exercita, dá tempo, dá investimento. Você precisa dedicar tempo às coisas de Deus, senão não vai funcionar. Vai acontecendo, vai perdendo a graça. Perdendo a graça. O que a gente não investe, gente, não tem retorno. A vida é assim. E as coisas espirituais, mesma coisa. O texto é muito claro. Bem-aventurados os que leem. Eles vão ler, eles vão ter conhecimento, vão ter acesso, vai ser feliz. Aí ele dá continuidade, uma coisa está presa à outra. Além de ler, meu irmão, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Porque uma coisa você lê ali o negócio. Agora, gente, ouvir é quando começa a entrar na gente. Aquilo começa a impactar a nossa vida. Aquilo começa a dar fruto.
aquilo se torna um alimento espiritual. A palavra de Deus. E essas profecias, as coisas profundas que serão ditas aqui, Senhor, o que o Senhor nos revelou, não é apenas para o nosso conhecimento intelectual, para falar, nossa, eu já sei o que vai acontecer, beleza? Não. Isso é vida, gente. Isso tem que transformar a gente. Isso tem que fazer a gente amar mais as coisas de Deus. Isso tem que ter se tornar algo prático na nossa vida. O que Apocalipse vai ter de prático na minha? Mas muita coisa. Como eu já comecei falando. Eu estou no mundo injusto. Vale a pena ser justo no mundo injusto? Vale ou não vale? Vamos ler. Porque se eu chegar à conclusão que não vale a pena, por que eu vou ficar me privando de tanta coisa, me lascando? Porque é uma competição, às vezes, injusta. Porque a gente está competindo com gente que é desleal. Num mercado de trabalho que o povo é desleal. Eles são injustos, entendeu? A gente está em desvantagem nesse aspecto. Porque a gente não vai fazer besteira, a gente vai querer fazer a coisa certa. Será que vale a pena? Entende? Será que você vai ter ânimo para continuar caminhando no mundo desse, gente? Quanta coisa errada. Eu vou pagar imposto para um governo corrupto? Chegaram para Jesus uma vez e perguntaram. Qual que foi a resposta de Jesus? O império era o quê? O Papai Noel? O Império Romano não. Era exército, gente. Ele mandava matar e acabou. Manda matar as crianças lá. Aquele bairro inteiro ali, mandou matar as crianças, acabou. E Jesus vai lá, ensina os discípulos, pesca lá o peixe, abre a boca, tira a moeda. O que está escrito na moeda? É a esfinge de César. Dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Jesus fala, vale a pena ser justo num mundo injusto. E o livro de Apocalipse é um livro que a gente tem que ler e ouvir. Aquilo tem que entrar e se tornar algo concreto na nossa vida. Então, a esperança que a gente tem é que é muito aventurado, cara. Você é muito abençoado se você ouvir o que Deus está falando nessa carta. E levar a sério isso. Você ser justo no seu trabalho, na sua vida, honrar a família, pai e mãe, amar sua esposa, ser fiel à sua esposa, amar os seus filhos, se dedicar ao seu trabalho, servir a Deus num mundo como esse, fugir da aparência do mal, bem-aventurado. A Bíblia está dizendo que você é bem-aventurado. Primeiro, você tem que ler, ouvir as palavras dessa profecia e guardar as coisas que nela está escrita. Por quê? Porque o tempo está próximo, meu irmão. As coisas que estão aqui vão acontecer, quer você acredite ou não, vai acontecer. Se a turma aí fora não é essa história de Jesus, até 2000 anos, meu irmão, não veio. Vamos ver. Então, bem-aventurado quando? A esperança para os que leem, para os que ouvem, para os que guardam. E a Bíblia diz, o guardar, meu irmão, aí, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Deus tem misericórdia de nós, gente. Nós estamos num mundo que não é fácil você guardar a palavra de Deus. É um mundo que te convida todos os dias a não guardar a palavra de Deus. Mas eu leio, eu vou lá domingo, eu leio. Ler não significa nada, é o primeiro passo. Você está ouvindo, está entrando, e você está guardando no coração. Porque do coração as saídas da vida, tudo que nós somos, começa aqui. Se a palavra de Deus criar raízes aqui, você vai ter força, você vai ter esperança para caminhar nessa vida com Deus. Deus vai ser realmente a tua força. Ele vai ser a nossa fortaleza, socorro presente, vale a pena e é bem-aventurado, e pode ter muita esperança, se você está lendo, ouvindo e guardando. Agora, meu irmão, se você não tem isso aqui na sua vida, não tem esperança não é para você isso aqui não, viu? Não é para você não, porque se você ler com calma o texto sagrado, ele vai mostrar que a coisa vai apertar para aqueles que não são de Deus. É muito claro, o texto diz que quando ele vier, para aquele que é povo de Deus, há esperança, para aquele que não é. Qual é o conteúdo dessa esperança? Quando ele diz lá, João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constitui o reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Isso aqui é o conteúdo da nossa esperança. Gente, que coisa mais profunda do que isso? A palavra de Deus diz que Ele nos ama. Você foi chamado para uma jornada com Deus, um Deus que te ama. A palavra amor não é só um termo, foi provado. Alguém que provou que te ama. Como que isso não pode impactar a minha vida? A Bíblia diz que
O amor, Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos feito nada. Não tínhamos feito nada, gente. Deus já provou seu amor. Aquele que nos ama, e já pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, meu irmão, aí tem outro detalhe. O pecado ainda existe, ele está aí, só que ele não tem mais poder sobre nós. É quando a gente cede. Antes de Cristo, a pessoa era escrava, ela não tinha opção. Ela é escrava do pecado, dos vícios, de tudo que destruía a vida dela. Agora, com Cristo, você é liberto e você pode escolher. A questão é essa. Então, o pecado está aí. A gente escolhe entregar a nossa vida para Ele ou não. A gente escolhe ouvir e guardar ou não. É uma decisão nossa. Porque a gente entende, é uma coisa importante de lembrar, que os filhos de Deus, eles receberam de novo o livre-arbítrio. Se você tem o Espírito de Deus, você recebeu o livre-arbítrio. Então a carne é fraca, ela vai tentar, eu sei, mas agora você tem poder sobre a carne. Por isso que Paulo fala, mortifica as obras da carne. E ele chega a dizer, eu esmurrava o meu corpo para que eu não pudesse ceder às minhas vontades. Nós não somos mais escravos da nossa vontade. Sem Cristo, a pessoa é escrava da vontade. A vida dela é destruída. Agora, com Cristo, ele pode escolher. Eu posso escolher destruir a minha vida ou não. É uma decisão nossa. O crente voltou a ter livre-arbítrio, gente. Sabia disso? Por isso que Deus cobra da gente. A nossa responsabilidade existe. Então, nós somos amados. Nós fomos comprados pelo seu sangue, libertados dos nossos pecados. E agora constituídos. Deus nos colocou num lugar maravilhoso. Reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. Nós entramos no reino de Deus. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. Nós somos sacerdotes. Nós agora intercedemos pelas pessoas. Em nome de Jesus. Quando você ora, meu irmão, quando você abre a sua boca, Deus escuta a tua voz. Quem somos nós para Deus ouvir a gente? Você é um sacerdote de Deus. Quer uma palavra de esperança maior do que essa? Você abre a boca, Deus te escuta. Você tem poder sobre o bem e o mal, você tem que escolher o que você quer. E você fala e Deus escuta. Meu irmão, coisa mais maravilhosa que isso. E ele conclui dando glória a Deus por isso. A Ele então, gente, se isso é real, a Ele glória e domínio pelo século do século, que assim seja. Nós somos filhos de Deus, reino, sacerdote. Deus ouve a nossa palavra, Deus está conosco. E no fim de tudo, Ele ainda nos dá uma garantia. Ele termina o verso 4 dizendo assim, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele vai voltar. Se ele prometeu que viria primeiro e veio, ele promete que vem a segunda e está vindo. E ele continua dizendo assim, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele está garantindo, eu volto. É da parte dele que a gente recebe essa esperança. É ele que está falando isso com a gente. Eu vou duvidar do que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para mim isso. Ele está dizendo da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos, e ele fala assim, da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. É só ele que está falando, não é porque eu estou falando, é porque ele falou isso para você. Você confia nessa palavra? Você tem certeza disso? Você crê nisso? Então, nós vamos concluir. Tivemos só uma introdução à carta, viu, gente? Nós vamos concluir crendo. Somos desafiados por este livro a olhar para o presente, para o futuro, com esperança. Vale a pena servir a Deus nesse mundo, gente. Vale a pena. Nada que nos oferecerem. Não cede. Fica firme. Devemos caminhar com esperança, olhando para o autor consumador da nossa fé, estar pronto para responder a todos a razão da esperança que há em nós. Nós não estamos aqui, gente, meramente numa reunião religiosa, num ritual mais, não. Nós estamos servindo ao Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. Vale a pena ser fiel a Ele. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Lembra, meu irmão, que Ele vai voltar. E quem tiver com Ele vai ser muito abençoado. E quem não tiver com Ele vai pagar um preço muito alto. Coloque a sua vida na presença de Deus. Vale a pena, o texto sagrado nos diz, que Ele virá. A Bíblia diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra vão lamentar. É o que está escrito aqui no verso número 7. Ele vem, todos verão, e aqueles que não tiverem com Cristo, gente, vão lamentar. Você está com Cristo? Você fechou com Ele? É real isso na sua vida?
vale a pena servir a Deus, gente. E no fim, isso vai ser provado. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós estamos diante de um texto sagrado profundo, a carta de Apocalipse, ó Deus, que vai nos trazer ao longo dos domingos revelações, ó Deus, profundas, coisas, ó Pai, que devem mexer com a tua igreja, ó Pai, chacoalhar a tua igreja, para abrirmos nossos olhos, para compreendermos aonde estamos e para onde iremos. Vale a pena servir ao Senhor, fugir da aparência do mal, se manter firme e fiel, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que nada nesse mundo tenha poder de desviar os nossos olhos. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos firmes e continuarmos caminhando firme, ó Deus, olhando para o Senhor. Se alguém aqui tem sofrido tentações, tem sido convidado, Senhor, para se afastar, se desviar, seguir por caminho tortuoso, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa nos firmar cada vez mais nessas promessas, vencer aquilo que quer nos destruir, nos derrotar, Senhor, com a tua graça, com a tua ajuda, com a tua bênção, que a igreja permaneça firme nos teus caminhos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Às vezes são tantas lutas, tantas dificuldades que nos desanimam, mas não deixe-nos abater, ó Deus, com essas coisas. Essa carta foi escrita para nós hoje também. Vale a pena, Senhor, ter esperança, porque o Senhor voltará. E aqueles que não estiverem com o Senhor irão lamentar, mas aqueles que estiverem com o Senhor irão reinar. E queremos estar do lado daqueles que reinam com o Senhor, soberano dos reis da terra. Fortalece, guarda, protege, abençoa o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.